você que nos acompanha a partir de agora, seja muito bem-vindo, seja muito bem-vinda. Está começando o Opinião Pernambuco, transmitido pela Rádio Universitária FM, pela Rádio Paulo Freire AM, e você também pode nos acompanhar pelo canal do YouTube da TVU Recife. Em 2023, já foram registradas diferentes anomalias climáticas que marcaram recordes históricos no trágico avanço das mudanças climáticas no mundo. A temperatura da superfície do Atlântico Norte atingiu o aumento máximo de 1,3 graus Celsius em relação aos maiores valores antes registrados. Ondas de calor, secas, inundações e incêndios afetaram a Ásia, a Europa, a América do Norte e a América do Sul, em proporções dramáticas e, em alguns casos, sem precedentes, com mortes e danos elevados para as economias e o meio ambiente. Esse grande número de evidências trágicas contra todas as narrativas negacionistas deixa claro que a crise climática já está aqui entre nós. Também indica o fracasso de políticas e iniciativas adotadas para reduzir a emissão de gases de efeito estufa na atmosfera. O Opinião Pernambuco de hoje fala dos efeitos climáticos extremos no Brasil e no mundo, da falta de planejamento dos espaços urbanos e do que ainda nos resta fazer. A gente agradece por receber hoje aqui Oswaldo Girão, professor do Programa de Pós-Graduação em Geografia, Departamento de Ciências Geográficas da UFPE, e também Isabelle Meunier, professora do curso de Engenharia Florestal da Universidade Federal Rural de Pernambuco. Ela também é líder climática pelo Climate Reality. Sejam muito bem-vindos, boa noite, já agradecendo a presença de vocês aqui. Vamos começar essa conversa da seguinte maneira. A gente sempre ouve falar de aquecimento global, mudanças climáticas, mas, pelo menos para mim, na minha produção aqui, surgiu uma expressão que é mais recente, crise climática. Por que crise, né? De onde vem essa expressão e isso tem a ver com, talvez, a urgência em tomar decisões? Quem começa? Olá, boa noite, todos e todas. Sim, e é interessante você perceber isso, essa mudança nos termos, né? Primeiro, começamos com aquecimento global, né? Aquecimento global é uma coisa muito, digamos, virtual, né? As pessoas não sentem igualmente, há um aumento médio na superfície da Terra, no clima terrestre, mas isso não é sentido igualmente, então é uma coisa meio, digamos, distante da realidade das pessoas, né? Então, de aquecimento global, você tem um desdobramento muito mais sério, que são as mudanças climáticas. Mas eu sempre gosto de dizer, mudança nem sempre é ruim, né? E as mudanças estão realmente associadas ao clima na Terra, né? Então, a questão não é simplesmente uma mudança climática. A questão é uma emergência climática. A questão é uma crise climática, justamente pelos seus efeitos, tá? Pelo um efeito que não é igualmente repartido, porque aí vem o conceito de injustiça climática, onde populações que pouco contribuíram para essas alterações, para gerar essa crise, são as que mais sofrem. Tá? E a questão da crise é essa, inclusive pela grandeza dos efeitos e pelo que você falou, pela necessidade de ação urgente, emergente. Tá? Então, realmente é uma crise, porque se desdobra, deixou de ser há muito tempo uma questão ambiental. Tá? É uma questão econômica, é uma questão social, é uma questão de segurança alimentar, de saúde pública. Então, esse perfil complexo e amplo é que dá essa conotação realmente de crise. Professor Oswaldo Girão, essa crise climática chegou no seu trabalho, com certeza. Na sua posição, com certeza, pelo seu trabalho. Mas chegou na sua casa, chegou na sua família, chegou no seu bolso? Bem, já tive água no portão de casa no ano passado, bem verdade. Boa noite, Josimar, boa noite, telespectadores, boa noite, professora Isabelle. A questão realmente da crise, ela acredito que já chegou para muita gente, né? E nesse aspecto, a crise, do ponto de vista climático,
em boa parte, ela é percebida pela população quando adentramos a questão dos chamados eventos extremos, que talvez seja uma expressão que talvez evidencie melhor essa questão da crise, que a professora Isabel muito bem colocou. Porque justamente eventos como estiagens prolongadas, chuvas intensas, tempestades, que traz para a população, seja ela no interior da Índia, nas Filipinas, em Nova York, em Olinda aqui, que, de fato, estamos passando por uma situação de uma nova tendência. Né? Ontem eu estava participando, inclusive, de um debate com a climatologista Frances Lacerda, né? Ela colocou muito bem a questão da tendência, ela já deixou de existir para uma realidade, é o que a gente percebe hoje. Tivemos um evento do ano passado, um evento trágico, aquela semana de final de maio de 2022, aqui na região metropolitana do Recife, mais de 500 milímetros de chuva, ou seja, nós tivemos quase que o triplo da média para o mês de maio, e que causou um número de mortes equiparado ao que tivemos na enchente de 1975. Então, essa crise ela chegou, de fato, e ela chega com várias nuances, não é só pela morte, pelas perdas materiais, mas é também com crise do ponto de vista econômico. Se a gente for ampliar esse leque, vamos falar também da questão hoje dos fenômenos, como é o Ninho, Laninha, e aí vem questões de mudanças climáticas e um El Niño que provavelmente vai ser tão forte quanto foi o de 1982. Então, vem aí questões não só de crises humanitárias, mas também crise do ponto de vista econômico. Ausência de uma precipitação ideal, normal na região centro-oeste, região sudeste, problemas com a questão do abastecimento de água, com a questão hídrica, com a questão das usinas hidrelétricas. Então, vislumbra-se aí para o final deste ano, início do próximo ano, realmente com o fortalecimento do El Niño, uma situação econômica que pode se agravar, para o país. Então, é só uma questão a ser considerada desse viés de crise que a gente coloca na atualidade. Senhores, para a gente tentar entender e explicar melhor para quem está nos ouvindo, uma onda de calor generalizada aqui no Brasil em pleno inverno. O que é que caracteriza esse momento, né? O que é que explica isso? Como é que a gente encontra palavras, quais são as palavras para tentar explicar quem está nos ouvindo sobre esse fenômeno? Por que está acontecendo agora? Isso é uma coisa que tende a piorar? É uma coisa cíclica da natureza? Que tipo de ingerência o homem tem sobre isso? Bem, muito bem. A questão da onda de calor é um evento climático. É um evento que ocorreu no momento de transição, final do inverno, a partir de 22 de setembro, 23, início da primavera. A primavera é reconhecida como período, a inicial da primavera, setembro, outubro, como um momento de transição, justamente quando boa parte do país ele passa por situação de secura, principalmente o Nordeste. É a estação mais seca para a região Nordeste. E no Centro-Oeste, a partir de outubro, novembro, começam as chuvas. Então, esse momento recaiu justamente numa onda de calor, e aí vem muitas vezes coloca, é uma questão realmente já atrelada a uma mudança de fato, ou seria justamente uma questão cíclica correlacionada à sazonalidade? Aí vem aquela questão, o que é um evento extremo? Um dos aspectos que caracteriza o evento extremo é justamente a questão de intensidade e recorrência. Quantas vezes tivemos ondas de calor nos últimos anos? Em que período, que estação ela ocorreu? Para que se estabeleça a questão da tendência. Está passando a ser um evento de tendência ou foi alguma coisa cíclica que acontece a cada 5 anos? É decanal? Qual o impacto que esse evento causou do ponto de vista ambiental, do ponto de vista social, do ponto de vista econômico? A princípio foi uma onda de calor, mas foi relativamente curta, 2 semanas talvez, não tão prolongada. Mas se essas ondas de calor passarem a ser mais recorrentes, se mais intensas, quais as consequências disso hoje para uma região como, por exemplo, o Centro-Oeste? Hoje, que é considerado praticamente o celeiro para o país, mas que a semana passada saiu um dado, recentemente, de que o Centro-Oeste está desmatando mais do que a região Norte hoje em dia. Então, a expansão da monocultura hoje da soja e mesmo da cana-de-açúcar, como no Mato Grosso, é um aspecto que vai gradativamente levar
não só o desmatamento, mas problemas do ponto de vista climático também, porque você está retirando a cobertura vegetal natural. Tá? E aí eu cito um livro interessante que eu acabei de ler recentemente, que é A Terra Transformada, do Kidman. Ele chama atenção justamente para essa questão do desmatamento. Pensava-se que a questão do desmatamento estaria atrelada à própria questão do aquecimento global, o antropoceno, a partir da Revolução Industrial, final do século XVIII, mas ele relata, a partir de estudos arqueológicos, que mesmo a densidade menor da população na Europa, na América do Norte, na Ásia, há 10, 11 mil anos atrás, ela levou a um desmatamento amplo também. Então, a relação, hoje, a população maior, ela está desmatando tanto quanto no passado também se desmatava. Então, ele coloca uma das teorias do livro, justamente essa, que a questão dessas mudanças, elas não são recentes a partir do século XIX, mas elas vêm acumulando ao longo do Holoceno, dos últimos 11 mil anos. Ele traz dados, por exemplo, da questão do aumento do dióxido de carbono há 7 mil anos, do aumento do metano, um nível que deveria estar caindo, ele até vislumbra a possibilidade já de um início, milênios à frente, de um novo período glacial, mas essa queda desses níveis estaria estagnado até com viés de alta, que poderia estar retardando um novo início de um período glacial por conta de um aquecimento que provavelmente tem uma forte influência antrópica. A gente tem uma explicação para, no caso do Brasil, um país continental, e aí a ação desse calor intenso nas várias regiões. A gente tem explicação, por exemplo, por que a Amazônia está secando, se acabando sem água, sem chuva? Por que o Rio Grande do Sul está se acabando em água, se inundando, alagando tudo? A gente tem uma justificativa para isso, assim, o porquê das consequências serem essas de acordo com as regiões brasileiras? Eu vou deixar o professor falar, inclusive com um destaque que eu acho que é muito importante. Que a questão climática é muito complexa. Às vezes as pessoas querem simplificar os sistemas para que as pessoas entendam melhor, né? Não, aqui chove porque está na beira do mar, ou tem... Não é assim, né? Existe uma série de correntes, de modelos, de correntes atmosféricas. Quer dizer, tem que ter bem cuidado. Isso, ela recebe reflexo das correntes marítimas que se refletem nas correntes atmosféricas. Então, são sistemas extremamente complexos e nem sei se inteiramente conhecidos, né? Na verdade, a ciência vive engateando, pegando pistas, né, para compreender e decodificar o mundo em que a gente vive, né? Esse mundo não veio com... Eu sempre digo, o mundo não veio com bula, não veio com manual de instrução, né? A gente vai se apercebendo dessa dinâmica complexa e que muda ao longo do tempo, né? Então, agora chamando a atenção, já que vocês falaram em desmatamento, tem que lembrar que o Brasil, por exemplo, o Brasil não é um dos maiores emissores, certo? Tem uma emissão razoavelmente grande, mas não se destaca a nível mundial. Por quê? Porque a gente tem grandes emissores de carbono equivalente, como os Estados Unidos, como a China, né? Países que têm uma sociedade de consumo e uma matriz energética muito mais danosa, muito mais impactante. Mas a gente precisa cuidar das nossas fontes, quer dizer, não é porque a gente está, eu acho que em sexto local, em termos de emissão, quinto, sexto, sétimo, está nessa grandeza, que a gente vai relaxar, né? Inclusive porque, no Brasil, cerca de 50%, acho que é 49%, das emissões estão associadas à mudança de uso da terra. E é justamente isso que a gente estava falando aqui agora, por exemplo, do desmatamento do cerrado, né? Que é também uma situação muito complexa. Não é só remoção da vegetação. Você está removendo a vegetação, expondo o solo, talvez, a uma condição, né, de fragilidade, que talvez a vegetação não consiga retornar mais facilmente, muito menos se ocupada, né? Se a mudança do uso da terra for para, por exemplo, na cultura da soja, ou do algodão, ou mesmo da eucaliptocultura, certo? E que isso reflete-se também na quantidade de água, que é chamada, né? O cerrado é a caixa d'água
do Brasil. Quer dizer, é uma coisa muito complexa que vai repercutindo em outros fatores, né? Então, por exemplo, se você diminui também a quantidade de água, isso tem um impacto aonde? Não só na produção de commodities, influenciando a dinâmica, a balança de pagamento, que pode ter um reflexo no preço do dólar, na inflação, entende a complexidade? E no caso da produção de alimentos, que quase sempre está associado à agricultura familiar, que é muito mais susceptível, né? Tem muito menos recursos de acesso a banco e de acesso a provisões mesmo. E é a que mais sofre com esses efeitos. É a que mais sofre e que pode ter reflexos, inclusive, na nossa alimentação. Tá? E voltando à questão da água, isso tem repercussão aonde? Na energia, diminuindo a matriz hídrica, a importância da matriz hidrelétrica, aí a gente pega e vai recorrer justamente ao combustível fóssil, certo? É o famoso círculo vicioso, né? Porque aí eu vou queimar mais combustível fóssil e, com isso, acelerar os processos, né? Então, é uma coisa que a gente precisa prestar... Sim, eu estava falando que cerca de metade é devido à mudança de uso da terra e ao desmatamento. E ainda tem uma parte importante, que eu acho que é de cerca de 25%, que é associada à agricultura em si, à agropecuária em si, né? Que é o famoso arroto do boi, né? O metano, que tem está em quantidade muito menor, mas tem um poder muito maior. O próprio uso dos adubos, dos agroquímicos, de uma forma geral, né? Que isso implica na sua dinâmica, que acaba acelerando também o processo de emissão de gases, do gás de efeito estufa de uma forma geral, né? Que são vários. Então, são coisas que precisam realmente ser vistas, atacadas e precisam ser objeto da preocupação da população em geral. Até na escolha do próprio alimento, entende? Quer dizer, na hora que você escolhe, por exemplo, um alimento orgânico, resultado da agroecologia, do pequeno produtor que está ali perto de casa, você está assumindo uma posição política, né? De enfrentamento a essa crise. Quer dizer, você está se colocando como um agente importante no enfrentamento dessa crise. A professora Isabelle levantou um monte de temas aí para a gente discutir. Eu vou me fixar num ponto, talvez em mais de um, mas para a gente sair devagarzinho, entendendo melhor as etapas dessa discussão. A questão é assim, o país está preparado para essa onda de calor? Vou dar um exemplo. Talvez me corrijam se eu estiver errado, se não tiver relação, mas a Líbia perdeu uma cidade inteira foi riscada do mapa por uma enchente provocada por uma barragem. Vamos lá, outros eventos extremos. Tem cidades, olhando lá para fora, tem cidades americanas que as pessoas não conseguem sair para caminhar fora de casa a determinadas horas do dia. A gente não imagina isso no Brasil. Mesmo sabendo que nessa onda de calor a gente teve várias capitais brasileiras que registraram acima dos 40 graus. Acho que agora no mês de setembro, né? Mas, veja, são situações extremas. Você tem as pessoas se banhando em fontes na Itália, no meio da rua, para se refrescar um pouquinho, porque é difícil essa convivência. O Brasil está preparado para essa onda de calor, professor? A gente tem condição de enfrentar essa pancada que vem pela frente? Veja, Rosimar, tem. Aqui muitas vezes é o que acontece. Foi uma onda de calor, o pessoal tomando água em fontes, mas lembremos, era verão por lá. Era um verão forte, mas era verão. Então, muitas vezes, às vezes, né, essa questão se coloca, não, porque está derretendo demais, mas é verão. Está calor demais, é verão. Está frio demais, é inverno. Né? Eventualmente, você tem momentos, dentro da sazonalidade de um ano, em que a situação ela se agrava. Mas, muitas vezes, é uma questão cíclica, é uma questão, como a professora Isabelle muito bem colocou, a questão climática era muito complexa. Né? Porque a gente partiu no início do século passado de uma climatologia estática, de tipologia de clima, de média climática, para uma climatologia hoje sinótica, de análise de carta sinótica. Você tem previsões do tempo hoje de que não aceita praticamente 95% do que se prevê. Né? E essa evolução deu mais justamente para o maior entendimento acerca dessas situações. Né? Há formas de prevenção? Há.
há provas de prevenções, há recursos para a prevenção, a grande questão é como está sendo direcionado. Voltando ao que a professora colocou, a questão educacional, né? A população ela não tem um entendimento acerca de dinâmicas climáticas, acerca de questão de risco, acerca da questão da necessidade de sair quando há um alarme. Né? Ontem mesmo no debate eu estava colocando, né? Tem os alertas, você tem que sair. A pessoa vai para onde? Exatamente. Com medo do saque. Eu vou sair, eu estou na minha casa, numa situação até relativamente tranquila, com 6 horas a minha casa está vazia, porque saquearam minha casa, como é que eu vou sair da minha casa? Até puxou o debate com as duas colegas que estavam, que eram meteorologistas. De fato, nas políticas públicas se avalia muito a questão de cima para baixo, e a população não é ouvida. Tá? Até recentemente uma metodologia nova, colega nossa do Rio de Janeiro, até vamos implantar com uma orientanda que passou no mestrado agora, a partir do ano que vem, que é uma metodologia que é redução de riscos e desastres, que é uma metodologia que está atrelada justamente a população. Inclusive, vai ser aplicada com dois setores administrativos de Jabotão dos Guararapes, na região de Jardim Monte Verde, onde morreram 25 pessoas. Né? Isso. Aí a ideia é essa, que a população seja ouvida, né? Para que ela possa contribuir, né? Com aspectos relacionados à gestão do espaço delas. Né? Essa questão que você colocou anteriormente, por exemplo, a seca do norte, as chuvas, é o ninho. Né? Tudo bem, estamos num momento de mudanças climáticas, mas ela é uma mudança que ela é gradativa, ela não é abrupta, não é um dia depois do amanhã, mas é uma situação de El Niño, que ocorreu em 82, que ocorreu em 2015, seca na região norte, não há possibilidade, por conta do aquecimento do Pacífico, de vida de umidade para a Amazônia, mas os ventos da Amazônia eles chegam pelo centro-oeste, passando ali pela região entre os Andes e a parte dos planaltos brasileiros, e chegam na região sul, no final do inverno, pegam justamente um ar frio, né? Frentes frias, cavados barométricos, que são justamente depressões barométricas que ocorrem na região, e mais o condicionante relacionado que vai levar à formação dos ciclones extratropicais. De junho até 4 de setembro, o Rio Grande do Sul passou por 6 ciclones extratropicais. O último foi esse agora, no início de setembro, que causou aquela catástrofe. Eu estava colocando Passo Fundo, a média de precipitação em setembro, salvo engano, 155 milímetros. Choveu 370 em 8 dias apenas de setembro. Quer dizer, em um quarto do mês, choveu mais do dobro. Serafim Correia, 155, choveu 340. Quer dizer, é um evento extremo. Né? É mais da média para um mês em um quarto do mês. Então, há preparo para esse tipo de situação. Há um certo preparo, mas ainda é um preparo uma prevenção ainda muito escassa. Por exemplo, para onde vão os desabrigados? Geralmente são casas de parentes, você não tem um locus de ocupação para essa população. Quais as questões levadas, por exemplo, pós a catástrofe, para que você não tenha, como aconteceu em Palmares de 2010, a água mineral na época era R$ 2,00, os 19,500, os 20 litros, né? Estavam vendendo a 20, 30, então veio a especulação até da água. Então, é uma situação muito complexa. Esses eventos específicos do Rio Grande do Sul, só pontuando isso aí, existe previsibilidade? Assim, teve aviso? Houve, mas não se pensou que pudesse ser tão intenso. Falou-se até em 300 milímetros. Né? Chegou-se, agora não se previu onde cairia. E caiu justamente em áreas de vales, daí vem as inundações. Considerando que os eventos extremos eles vão se repetir e vão ser cada vez mais extremos, eu estou certo? A tendência é essa. A tendência é essa. Será que vai chegar a hora que a gente vai ouvir uma previsão do tempo que vai falar assim, inundação, e vai ser uma coisa cotidiana? Se prepare porque vai ter chuva e vai ter inundação. Isso sem alarmar ninguém, porque a gente já imagina que vai acontecer, porque vai virar uma coisa... Como a gente imagina hoje, vai fazer sol, vai fazer chuva, a gente se acostumou de alguma maneira com a previsão do tempo num determinado parâmetro. Não que vai inundar a cidade inteira, ou um bairro inteiro e tal. Será que a gente vai chegar nesse ponto de se acostumar com isso? Na verdade, já chegamos, né? Porque a PAC hoje, ela avisa com antecedência e acerta. Né? Antigamente, ela avisa, a gente suspende as aulas, né? Muito mais por uma fragilidade no transporte urbano, na drenagem das cidades, né? Do que do evento Isso já é um protocolo que a universidade está tomando
E que isso é uma tendência para o comércio, para o setor industrial. Vai chover 100 milímetros para a cidade. Fiquem em casa. Fique em casa. Né? A tendência é essa. Esses são os efeitos desses eventos extremos, pelo menos aqui em Recife, né? Sim. A gente tem... Eu ia perguntar se com essas histórias de várias capitais registrando acima dos 40 graus, se as cidades têm infraestrutura para segurar essa onda, para, de alguma maneira, acolher essas pessoas que estão vivendo na rua, por exemplo, que precisam de ter hospitais preparados para receber gente que pode estar passando mal num calor desse. Isso. A gente também não tem esse tipo de coisa, né? Tem uma coisa que eu gostaria de falar, que eu achei que casa exatamente com o que você está dizendo. Vamos pensar, tem eventos extremos e tem situações, digamos, sociais extremas, né? Humanas extremas, que é como você está falando, pessoas em risco de perder sua vida, sua saúde, seus bens. E tem outras situações que eu estava me lembrando vindo para cá. Quando você pergunta, por exemplo, nessa onda de calor, que a gente não sentiu, né? Nós aqui não fomos vítimas disso, mas em várias cidades do Brasil, pessoas evitando fazer esportes ao ar livre, sem frequentar parques. Então, vejam, a solução, apesar do problema ser complexo, existem algumas soluções simples, né? Qual o melhor parque que existe? É um parque arborizado. Tá? Então, se você tem um parque que não tem árvores, que é muito cimentado, que é impermeabilizado, essa impermeabilização vai contribuir para a má drenagem, para a inundação, e vai contribuir para o mal-estar, para o aumento do calor, talvez pela própria reflexão. Exemplos, se você troca a jaqueira pelo Dona Lindu. Isso, pronto, excelente. Tá? Então, você corre o risco de sofrer uma insolação no Dona Lindu, mas pode passar as horas mais quentes do dia embaixo de uma árvore na jaqueira, né? Então, a cidade sim precisa estar articulada tanto para atender esses extremos humanos, né? Que, por exemplo, isso quando o professor fala a questão participativa, você tem alguns princípios, né, que ele fala. Primeiro, participação da sociedade, muitos saberes envolvidos, né? A questão técnica, científica é primordial, mas existem outros saberes que precisam ser articulados, né? Uma coisa também, por exemplo, não ter para onde ir, não saber a hora de sair, ter medo, né? Porque pode sofrer um saque. E eu já vi trabalhos também que fizeram entrevistas e que relatam, por exemplo, se Deus quiser, não vai acontecer nada, certo? Se Deus, eu estou protegido, Deus acima de tudo. Quer dizer, como lidar com isso? Ciência da religião, né? Deve ser alguma coisa assim. Exatamente. Exato. Então, é preciso realmente um trabalho. Então, a cidade se prepara de várias maneiras, né? Com lugares mais acolhedores, com locais de lazer que realmente estejam preparados para uma condição climática extrema. E veja, e não precisa. Recife é uma cidade quente, certo? Recife é uma cidade quente no verão. Então, não precisa nem a gente temer um extremo climático. A gente precisa de uma condição agradável para estar ao ar livre já hoje, né? Precisa já imaginar uma futura onda de calor. Então, a gente precisa de mais árvores, a gente precisa de áreas verdes. Tem uma coisa que eu gostaria de destacar, que eu achei muito interessante, soube há pouco tempo. Tem um projeto de lei da deputada Duda Salabert, de Minas Gerais, que ela propõe uma alteração na LDB, na Lei de Diretrizes e Base. E está dentro da lógica da educação climática, mas a proposta dela é intervir no espaço físico das escolas. Primeiro, para preparar as escolas para o papel que elas sempre desempenham, né? Que é receber desabrigados. Então, aquilo está estruturado já está pensando que ela vai receber desabrigados. E outra coisa, ter áreas verdes, quer dizer, ser um espaço, ao mesmo tempo, ser genial, de adaptação e de mitigação, né? Então, vocês usam esses espaços públicos, a ideia é que as escolas municipais, porque tem em todo canto, né? Do ensino fundamental 1, estejam preparados para isso, para acolher e, ao mesmo tempo, ser um elemento de mitigação das mudanças climáticas, né? Então, é isso que a gente precisa pensar a cidade como esse espaço.
Aquele efeito dos prédios japoneses que já são preparados para o terremoto. Já são construídos, preparados para isso. Agora, nessa questão que a professora colocou, eu lembro o caso de Palmares, 2010 também, que uma escola ela passou 3 meses sem aula por conta dos desabrigados. Aí me vem à cabeça também essa questão. Há países, é o caso da Austrália, por exemplo, que eles já têm os locais ginásios, né? Que é um local de lazer, mas que numa emergência ele se torna um local de abrigo, né? E aí essa questão que a gente sempre tem, não é de hoje, né? Que as escolas são os locos de abrigos para os desalojados, desabrigados. Mas é uma questão que, por um lado, ela abriga de fato, mas em contrapartida ela tira o aluno da sala de aula por alguns meses, né? Então é um outro contrassenso que a gente observa. Eu até acho, Oswaldo, que essa proposta da Duda é justamente para evitar isso, né? É que é justamente para que a escola continue em sua atividade, enquanto parte dela tem ela tenha uma outra funcionalidade. Tem que ser nesse aspecto. Chegou a hora do intervalo, paradinha rápida a gente vai fazer. Eu sou Josimar Paraíba e você está acompanhando o Opinião Pernambuco pela Rádio Universitária FM, pela Rádio Paulo Freire AM e pelo canal do YouTube da TV O Recife. Hoje a gente está falando dos efeitos climáticos extremos no Brasil e no mundo, da falta de planejamento dos espaços urbanos e do que ainda nos resta fazer. Estamos recebendo Oswaldo Girão, professor do Programa de Pós-Graduação em Geografia, e Isabelle Meunier, professora do curso de Engenharia Florestal da Universidade Federal Rural de Pernambuco. Paradinha rápida, a gente vai para o intervalo e volta já com essa conversa. Estamos de volta com o Opinião Pernambuco, transmitido pelas rádios Universitária FM, pela Rádio Paulo Freire AM e pelo canal do YouTube da TV O Recife. Hoje, falando sobre esses eventos extremos do clima no Brasil e no mundo. A gente está recebendo o professor Oswaldo Girão, professor do Programa de Pós-Graduação em Geografia, do Departamento de Ciências Geográficas da Universidade Federal de Pernambuco, e também a professora Isabelle Meunier, que ela é do curso de Engenharia Florestal da Universidade Federal Rural de Pernambuco. Ela também é líder climática pelo Climate Reality. Deixa eu lhe perguntar o que é isso, professora. Não, perfeitamente. O Climate Reality, eu gostaria que ele Obrigado pela correção da pronúncia. Eu gostaria que ele se designasse no Brasil como realidade climática, né? Sim. É um projeto de Al Gore, né? Então, para quem é mais velho, lembra do filme, né? A Verdade Inconveniente. Então, um ex-vice-presidente dos Estados Unidos, que ganhou um prêmio Nobel, inclusive, e que foi o produtor e também estrela o filme Uma Verdade Inconveniente, que foi uma tentativa realmente de... acho que a primeira tentativa, numa escala ampla, né, de massificar informações sobre a questão climática, sobre essa questão climática do aquecimento e tudo mais. Então, esse é um projeto internacional, né, que a ideia é congregar pessoas, imaginando que a solução de uma crise causada por pessoas, né, seja resolvida por pessoas também. Então, ele usa muito a palavra catalisar. Catalisar iniciativas que já existem, grupos que existem, que estão interagindo em vários aspectos, né? Sei lá, com turismo de base comunitária, com ativismo ambiental de uma forma geral, e ter assim, a questão climática como uma liga entre todos esses grupos. Então, no Brasil, ele é representado pelo aquele Centro Brasil no Clima, né? E ele tem assim, treinamentos, capacitações, e dá a quem faz o treinamento e participa das várias fases a gente tem que passar por esse treinamento, mas a gente tem que ficar articulado com pessoas também. Não adianta guardar informação para si, entende? A ideia não é capacitar, mas informar para mobilização. Informação guardada não tem Informação muito valor, guardada não é informação, né? Deixa isso para as bibliotecas, exatamente. Né? Informação ela tem que circular para realmente ser informação, senão não é informação. Senhores, então, sabemos que temos 2 pontos fundamentais. Reduzir o desmatamento da Amazônia a zero. Estou puxando o discurso de várias pessoas que trabalham nessa área, que tem sempre um discurso, pelo menos do que é unânime, do que é convenção, se entende como sendo o discurso de todos. Desmatamento da Amazônia a zero e reduzir a queima de combustíveis fósseis em todas as áreas da economia. E eu pergunto,
É possível individualmente fazer alguma coisa ou uma mudança real, eficaz nesse cenário só é possível, só vai ser possível com política pública e que envolva, no caso do Brasil, as 3 esferas das institucionais, a federal, estadual e municipal. O que é que vocês acham? Individualmente, tem condição de eu fazer alguma coisa que seja sensível nessa situação ou só com política pública severa? Posso? Ótimo. Eu acho, eu acho, né? Eu nem gosto muito disso, não importa o que você acha, importa o que você sabe, mas eu acho que é verdade em todas essas escalas, certo? Eu acho que é importante a mudança de atitudes em pequenas coisas, é importante sim, é importante que você reduza o uso do seu automóvel, certo? Porque você está carregando 1,5 toneladas de aço para carregar você, quer dizer, tente racionalizar isso, certo? É importante que você faça isso além da sua prática pessoal e procure se articular e tenha, né, dentro da sua esfera de atuação, uma associação de moradores. Nós somos professores, então para a gente é até fácil ter um público, né, de fala e de ação, mas de outras formas, nas associações, nos sindicatos, tá? Então, é um nível de articulação. Tem um outro nível, que é você, como cidadão, cobrando realmente políticas públicas, formulando, estando, né, atenta a essas questões. Então, eu acho que o cidadão ele pode atuar em todo esse arco. Agora, não tenha dúvida, é responsabilidade do poder público, nos 3 níveis, né, da federação. Todos têm sua responsabilidade. E, aproveitando, antes de passar para o Oswaldo, chamando a atenção uma coisa. Desmatamento na Amazônia, por exemplo, a Amazônia, qual é o destino da Amazônia? O destino florestal da Amazônia, né? A gente defende, inclusive, o uso, manejo. O que é manejo na Amazônia é corte de árvore, certo? É corte de árvore para aproveitamento, madeireiro e tudo mais. Está dentro da lei. E, até agora, está aparecendo, não como uma panaceia, mas, digamos, como uma alternativa razoável. Agora, o que não é você mudar, né, digamos, a vocação e transformar uma floresta em pasto. E transformar uma floresta num campo de soja, certo? Passar 2 tratores de um lado do outro com a corrente, derrubando tudo, agora, depois tocar fogo. Então, eu acho que realmente, assim, todos os olhares estão voltados para a Amazônia, buscando desenvolver ali a bioeconomia, né? Então, quantos produtos a gente tem, como óleo de copaíba, óleo de andiroba, o açaí, que pode ser feito no madeireiros e tudo. Mas eu vou deixar aqui um alerta. Desmatamento zero para a Mata Atlântica Pernambucana. Essa não aguenta mais desaforo. Mas não aguenta mesmo, certo? Já está tão dizimada. Então, não tem justificativa para desmatar 1 metro quadrado da Mata Atlântica Pernambucana. Não tem escola de sargento, certo? Não tem aumento de... Porque tem muito pouco. Sempre vai haver uma alternativa locacional que não prejudique aquela área, certo? Nós temos muito pouco, nós precisamos ampliar a Mata Atlântica. E aí eu posso podemos nem falar mais em clima aqui, e ainda assim a gente ia ter uma série de, né, segurança enquanto ao relevo, abastecimento de água dessa cidade, certo? Que todas as áreas, por exemplo, como o Parque Estadual dos Irmãos, né, que protege ali a área de onde primeiro saiu a água encanada de Recife, que é o açude do Prata, né? Então, a questão da biodiversidade, né? É absolutamente fundamental, quer dizer, uma contribuição básica de sustentação da vida no planeta. Então, essas questões, que a Amazônia é fundamental, assim, a ponta de lança do Brasil no mundo, né? Em relação aos compromissos que o Brasil está oferecendo ao mundo e o quanto ele pode né, arrecadar financiamentos e tudo. Mas a gente não pode esquecer da nossa Caatinga, né, que merece políticas públicas também para o uso sustentável, e da Mata Atlântica, que, no caso, o lema devia ser desmatamento zero, certo? E não se tolerar nenhuma situação de perda da... Só esclarecendo, a professora citou a construção da escola de sargentos numa área que o Exército diz que é, digamos, deles, que eles têm o controle dessa área. Isso.
que fica em aldeia, um projeto grande que envolve muita construção, da construção numa área muito grande, e que é um projeto que está sendo seguido. E que está, né? Porque ainda temos, por isso que é muito difícil a gente falar hoje em mudança de percepção das coisas. Não, a gente continua achando que construções, certo? O movimento continua sendo uma grande alternativa econômica que vai gerar emprego. Que emprego vai gerar para a construção civil por algum tempo, depois essas pessoas vão estar desempregadas de novo, enquanto que o prejuízo pela intervenção, porque a intervenção em vários aspectos, certo? Não é só o desmatamento daquela área, mas você vai ter um vetor de degradação sempre ali, né? Com estradas, com movimento. Quer dizer, pessoas, é a mudança da feição total de uso de uma dos poucos remanescentes. É preciso que se diga, são pouquíssimos os remanescentes de Mata Atlântica. E a gente, ao contrário do que muita gente pensa, porque eu já ouvi alguém falar, mas compensa. Nós não temos estratégias de compensação. As estratégias de compensação são muito tímidas, né? Então, eu faço, inclusive, a meia-culpa da minha profissão. A engenharia florestal não sabe fazer florestas com o nível de complexidade que a natureza faz, não, né? No máximo, a gente planta umas mudas, mas está muito longe de ter... Dá uma maquiada, né? No cenário. Exatamente. A professora Isabelle levantou um ponto que... Da questionamento que eu fiz do individual e do processo coletivo, né? A ação individual e a ação dos entes federativos. Mas ela levantou também da questão individual como uma ação de cobrança dos entes federativos. É isso mesmo, professor? Sem esses entes federativos atuando fortemente, a gente não consegue nada? De fato. A questão da educação ambiental, eu escuto isso desde 1990. São passados 30 anos, e tenta se incutir na educação, vem como disciplina transversal, mas ela, até então, ela não, entre aspas, pegou para a população de uma forma geral. E só a partir do momento que a população entenda a relevância desse aspecto e que possa cobrar dos seus entes gestores, sejam eles prefeitos, governadores, ministros, o poder público federal de uma forma geral, é que poderemos ter realmente mudanças nessa condição do ponto de vista ambiental, físico-ambiental, que está, de certa forma, relacionada com a questão climática. Essa questão que a professora colocou, e você também, Josimar, da Escola de Sargentos, né, que fica justamente no Centro de Instrução do Exército, que é o CEMINIC, né, Centro de Instrução Marechal Nilton Cavalcante. Passei por lá no tempo do Exército, em 87, né? E é uma região realmente, é um resquício de Mata Atlântica, né? E é uma área que é nascentes do rio Botafogo, que é um rio que tem uma das barragens construídas no governo Arraes, em 85 foi inaugurada, que era uma barragem que iria salvaguardar e minimizar os efeitos do racionamento de água na região metropolitana em meados da década de 80. Já estava defasado. Mas é a área que é justamente mesmo as áreas pequena nascentes. Quantidade, ela ainda fornece água. Fornece água, mas a população cresceu, né? Principalmente aquela parte norte, Itabaracá, Itapissuma, Igaraçu, a própria Abreu Lima, Olinda. E essa área realmente é uma área de nascentes. E essa área passar por um processo de mudança de uso e ocupação, que é justamente sair de uma área, de um resquício de Mata Atlântica, mesmo que secundário, para uma área concretada, de campo de instrução, de pista, de obstáculo, enfim. Tudo que vai ser necessário, porque vão ser hectares que vão ser utilizados, passará necessariamente pela questão justamente do impacto para essa barragem. Ela vai minimizar a sua produção, entre aspas, de água. E aí vem realmente essa questão do poder da população de cobrar a seus legisladores. Eu aprendi uma coisa, que na academia a gente não propõe, a gente recomenda. Quem propõe é o vereador, é o deputado estadual, é o deputado federal, que tem o poder público. A gente só recomenda. Tem que fazer isso. Se vai fazer, já não sabe se vai. Está aí nossas bibliotecas repletas de TCCs, de dissertações, de teses, recomendando coisas praticamente de graça para os gestores públicos, mas eles vão optar por contratação de empresas para que façam uma coisa que muitas vezes já está muito bem feita. Muitas vezes as empresas não cumprem com o que é acertado de fato a ser o produto. Já existe isso, mas não há um aproveitamento. E essa questão aí, uma questão primordial nesse aspecto, porque justamente a população, de uma forma geral, é aquela questão que a professora bem colocou,
vai delegar a terceiros ou a seres superiores determinadas coisas que elas poderiam agir para si, para o filho, para o neto, né? Mas deixa para que os outros resolvam, os outros não resolvem por elas. E aí a situação realmente se agrava, né? Então, realmente, passa por essa questão, a cobrança de quem de fato pode fazer. Senhores, Folha de São Paulo de ontem, quarta-feira, dia 11 de outubro. Crise climática aumentou em 100 vezes chances de calorão recente no Brasil. Sem a mudança climática gerada pelo ser humano, agosto e setembro teriam sido de 1,4 graus a 4,3 graus mais frios, mostra um estudo. Isso é a Folha de São Paulo de ontem, quarta-feira, 11 de outubro. Eu pergunto, que outros fenômenos a gente deve esperar que ainda podem ocorrer como consequência dessas ondas de calor? Por exemplo, inundações mais frequentes e mais fortes. O agro vai sentir também a perda da produção. O país vai precisar diversificar a maneira de produzir as coisas. O que é que vocês acham que pode acontecer ainda de mudança ainda pela frente? O que pode vir de maneira mais pesada? Bem, a gente já percebe isso. Por exemplo, esse aquecimento, a planeta Terra, a média da temperatura é 15 graus, certo? Então, há uma tendência com o aquecimento global que essa média suba para 1,2 até 1,1 a 16,2 a 16,5. Né? Mais aquecimento no oceano, maior umidade na atmosfera. E aí vem todos os percalços relacionados justamente a uma dinâmica de intensificação de fenômenos. O que aconteceu no Rio de Janeiro, em São Sebastião, recentemente em São Paulo, nada mais foi do que um reflexo do aumento de umidade de frentes frias chegando ali na região sudeste, jogando muita umidade ali para aquelas regiões serranas do Rio, São Paulo, Minas Gerais, e levando aqueles eventos que são típicos de verão. Aí aquela questão. Aí vem aquele velho preceito, a natureza que está castigando o ser humano. Isso é uma dinâmica natural, só que está sendo intensificada e está tendo uma recorrência maior. Tá? E um dos aspectos dos eventos climáticos, o que é um evento climático extremo? Um dos aspectos é esse, é a tendência, aliás, a recorrência e a intensidade que passam a ser maiores. Aí vem os impactos ambientais, sociais, econômicos, vem a tendência disso aumentar, tá? Vem o contexto climático de que esses fenômenos que são naturais para determinadas estações, eles passam a ter intensificação maior. E aí vem as questões sociais e econômicas também. Por exemplo, quebra de safra que pode ocorrer justamente por conta de um veranico maior, que seria o quê? O que é o veranico? Seria justamente um período seco dentro de um período chuvoso. Por exemplo, para o nosso inverno aqui, passar 2 semanas sem chover. Para o período chuvoso no centro-oeste, passar 2, 3 semanas, 1 mês sem chover. Isso pode levar a quebra de safra em determinadas regiões. Então, há uma tendência disso acontecer, e aí vem a questão. Qual o planejamento dos gestores públicos, mais uma vez, em relação justamente a essas situações que serão emergenciais no futuro? Elas são emergenciais, na verdade, hoje. Né? O que está sendo feito para prevenir o que aconteceu, por exemplo, no ano passado. O ano passado estávamos sob um momento de laninha, que para aqui no Nordeste, geralmente se reflete justamente em chuvas mais intensas no outono e inverno, e aí estamos agora no El Niño, não quer dizer que não vai chover, chove, mas talvez não tanto a intensidade. Mas quando voltar um período de forte precipitação, o que é que a Prefeitura do Recife, o governo do Estado de Pernambuco fez pelo Recife, fez pela região metropolitana, e aí adentra um conceito relativamente novo, racismo ambiental. Né? Quem foram os mortos do ano passado? Se a gente for questão, foram mais de 130 mortos, majoritariamente eram mestiços e negros, que habitavam em costas interfluviais e fundos de vale. Deixa eu entrar nesse ponto. De novo, Folha de São Paulo de ontem, quarta-feira, dia 11 de outubro. Pobres, pretos e pardos são os que mais temem eventos climáticos extremos, diz o Greenpeace. Uma pesquisa inédita do Greenpeace Brasil, feita pelo IPEC, Inteligência em Pesquisa e Consultoria Estratégica, revela que são os brasileiros mais pobres aqueles que mais temem a ocorrência de eventos climáticos extremos em suas cidades. Eu ia perguntar
Por quê? Como é que a gente pode explicar essa condição? Que eles mais temem porque eles sabem, né? Eles sentem na pele, às vezes mais de uma vez por ano, né? Porque eles sabem exatamente, eles sabem onde moram, eles sabem que foram excluídos de uma cidade legal e organizada, que eles estão justamente nessas situações de risco, que, independente também do cenário das mudanças climáticas, eles já estariam em condições de risco, né? E eles sofrem isso, eles sofrem esses eventos. Então, é uma percepção clara para quem acha que não tem racismo no Brasil, né? Então, é uma forma bastante evidente do que é o chamado racismo ambiental, nada mais é do que o racismo estrutural, né? se consolidando nesses eventos que têm fundo ambiental. Né? Essa Mas pesquisa reflete uma circunstância talvez menor no sentido do ponto de vista geográfico menor, mas a gente pode dizer que os países que são os países mais afetados exatamente. São os que menos poluem numa visão geográfica maior. Você tem isso em todos os níveis, né? Você tem isso a nível de um bairro, de uma cidade e do planeta Terra. Né? Os países do sul global, os países, né, que menos contribuíram, mas eles já têm a vulnerabilidade natural, inclusive por não ter acúmulo não ter poupança, digamos assim, não ter um poder público efetivo, preocupado com o bem-estar social, muitas vezes não tem nem condições financeiras para estabelecer, porque foram espoliados. Então, a gente tem toda uma história de um continente riquíssimo como a África, por exemplo, riquíssimo em recursos naturais, mas que passou por séculos de espoliação, né? Então, tudo isso acaba se refletindo. O que acontece no nosso bairro, onde quem mora na margem do Capibaribe sofre muito mais do que eu, que estou no 5º andar, num apartamento de classe média, e isso se reflete também na escala do planeta. Isso. Eles, justamente, como a professora bem colocou, na verdade, eles refletem uma condição de um dos agentes formadores do meio urbano, que é o agente imobiliário. O agente imobiliário vai vender terreno em locais nobres. Exatamente. Não estão no fundo do vale, não vão atrás de terreno no fundo do vale, não vão atrás de terrenos na encosta de interflúvios. Né? Essas áreas são áreas... Aí vem aquele conceito do risco. Elas são áreas suscetíveis a movimentos de massa, suscetíveis a enchentes, inundações e alagamentos, e a população torna-se vulnerável a esses eventos por estarem nesse local, porque o que sobrou para eles é esse local. Exatamente. É um local barato, né? É um local onde ninguém quis ocupar, ele ocupa... A prefeitura também permite essa ocupação nessa área de risco. Essa ocupação já vem há 20, 30, 40, 50 anos. Vem sendo tolerada. Tolerada, exatamente. Você tem gerações, e aí vem aquela questão, a imposição. Vamos retirar essa população daí. Aí você tem pessoas idosas que saem do seu locus de 50 a 60 anos, adquirem depressão, tiveram aquelas questões psicológicas que tem, ansiedade. Então, você tem desdobramentos, não é só do ponto de vista de uma retirada. Eu estou fazendo bem, porque eu estou tirando de um local de risco. Mas não é tão fácil assim. Não é. Porque ele muitas vezes já adquiriu uma capacidade de resiliência. Ele já sabe como vão me defender relativamente disso. Eu subo a calçada da minha casa, eu coloco areia, a água não pode entrar, eu me resguardo. As casas aqui na zona sudoeste do Recife, nas áreas de encosta, já tem uma arquitetura, a população, os quartos é na frente e a área de vivência geralmente é atrás, porque quando a encosta cair, à noite, o pessoal está na frente. Então, o risco de morrer soterrado é menor. Teoricamente é menor. Teoricamente é menor. Mas já há uma arquitetura voltada justamente... Eu moro numa área de risco, vou me prevenir, vou ficar aqui na frente, porque se eu ver o estalo, já dá um tempo de sair. De correr. Aí ele adquiriu essa resiliência, porque justamente ele sabe onde habita. Com relação a esse meia-culpa, somos o 4º país mais poluidor do mundo. Na verdade, houve uma nova referência de contagem da emissão de gases poluentes e tal, e aí o Brasil saiu era uma posição que era acima do 10º colocado e passou para ser o 4º por conta das queimadas na Amazônia. É um número factível, é um número razoável, a gente deve trabalhar com essa realidade? Sim.
Só que a escala é muito diferente, né? É muito diferente, assim, em termos de gigatoneladas do que, por exemplo, os Estados Unidos, uma China produz com sua matriz sujíssima, né, de carvão mineral e tudo mais. Mas, assim, as emissões do Brasil, sim, são preocupantes. A emissão de qualquer lugar é preocupante, certo? Em qualquer escala. A gente tem que... só que esse é o principal problema. Queimada, ela é ruim, sempre foi ruim. Independe da contagem do dióxido de carbono na atmosfera. Ela é ruim para o solo, certo? Ela é ruim para a biota, ela é ruim para qualquer coisa. Então, é uma coisa que já devia estar fora da nossa... queimar palha da cana é ruim, certo? E a gente continua queimando, a gente continua produzindo gás carbônico, tá? Mas é ruim para o solo, é ruim para os micro-organismos que estão ali na risosfera. Como é que a gente explica... E a gente continua fazendo, entende? Como é que a gente explica a importância da Amazônia? A importância da Amazônia nesse contexto, assim... Por que a floresta amazônica absorve tanto carbono? Qual o peso da floresta amazônica da manutenção do clima mundial? Como é que a gente coloca a Amazônia nesse contexto? A gente sabe, claro, que... Responde sobre o clima, que eu respondo sobre o carbono. De emissão de gases poluentes que a China, que os Estados Unidos jogam na atmosfera é astronomicamente maior, é uma coisa absurda. Mas aí, olhando para a gente, olhando para o Brasil, olhando para o que temos na nossa casa... Qual a importância nesse nível da Amazônia? Do ponto de vista climático. Tá? Do ponto de vista climático, qual a importância da Amazônia? Não só para o mundo, mas também para o Brasil. Né? Porque na Amazônia você tem uma reserva hídrica intensa. Né? A própria floresta, rios, lagos, então você tem um processo de evaporação e evapotranspiração intenso. Né? Na verdade, as precipitações para a região centro, não só para a região norte, centro-oeste, até parte do nordeste e a região sudeste, em boa parte depende da Amazônia, da umidade. Essas chuvas, por exemplo, no Rio Grande do Sul, é umidade que vem da região amazônica também. Então, por exemplo, até um livro, uns 20 anos atrás, eu li um livro, O Deserto da Amazônia. Quais seriam as consequências do desmatamento da Amazônia? Seria trágico para o Brasil. Tá? Para começar, a região centro-oeste não teria mais os níveis de precipitação que tem hoje, que são níveis medianos. A gente considera a região centro-oeste com nível de precipitação de um clima semi-úmido. Seria 1.300, 1.500 milímetros. Uma região importantíssima para a produção de grãos. E é um pouco abaixo dos nossos 2.000, 1.800 que nós temos aqui em Recife, no centro-oeste. Então, o desmate da Amazônia seria trágico para a própria dinâmica climática a nível do Brasil, principalmente nessa época da segunda metade da primavera e ao longo do verão, porque é nesse momento que o Brasil ele depende de forma intensa dessa precipitação. Então, do ponto de vista climático, há uma importância primordial da manutenção da floresta. Tenho 2 minutos para uma última questão para jogar para os dois aqui. Eu não falei sobre o ponto de vista do carbono. Se eu jogasse também aqui, dentro dessa questão já levantada da Amazônia, o Brasil tem capacidade de continuar sendo um dos maiores produtores de alimento do mundo e o maior produtor de carne bovina do mundo, mantendo a Amazônia de pé, intacta? Eu só tenho 2 minutos para a resposta, professora. Nossa, então nem sei se começo. Bom, para começar, a gente vai escutar, ainda em referência da tua primeira pergunta, a gente vai escutar muitas vezes que, por exemplo, a floresta amazônica, nas áreas de floresta madura, a Amazônia não é uma só, nem as caatingas não são uma só, a Amazônia não é uma só, né? É uma série de fisionomias, de formações. Mas a floresta madura ela está em equilíbrio, ou seja, ela não é um grande capturador, a palavra é um sequestrador de carbono, tá? Porque, ao mesmo tempo, ela absorve carbono, mas ela respira também, certo? E os materiais se degradam, e isso libera carbono. Isso daria um balanço zero, tá? Então, isso é justificativa para muita gente dizer, então eu vou intervir. Por quê? Porque a floresta nova, ela capta mais carbono, tá? Porque ela está formando matéria, está formando biomassa. Então, e biomassa é carbono, tá? Isso é verdade, mas em parte, né? Porque a floresta também não é estanque, a floresta tem uma dinâmica, né, de renovação. Então, ela está sempre... A questão ela é um grande estoque de carbono, tá? Você não tem como tirar a floresta sem liberar aquele carbono. Aquele carbono vai ser liberado de toda forma. Você não tem como transformar aquela
floresta, imóveis, por exemplo, todas. Não, você vai liberar carbono pelos próprios processos naturais, ou pela queimada, ou pela... Então, isso seria um aporte de carbono enorme na atmosfera. Agora, a grande fechada, a grande sacada aí é que ela é um grande ativo para o Brasil, entende? É uma área que poderia ser desmatada do ponto de vista legal, mas o Brasil pode dizer, não, eu não desmato, eu estou aqui em troca das suas emissões. É uma questão comercial até, não é nem ambiental ou climática. O equilíbrio da balança. Gente, só agradecer a vocês, agradecer demais o tempo que vocês disponibilizaram para o programa. Vamos mais um. Você acabou de ver o Opinião Pernambuco, transmitido pela Rádio Universitária FM, pela Rádio Paulo Freire AM, que hoje falou dos efeitos climáticos extremos no Brasil e no mundo. Eu recebi e agradeço a presença de Isabelle Meunier, professora do curso de Engenharia Florestal da Universidade Federal Rural de Pernambuco, e o professor Oswaldo Girão, do programa de pós-graduação em Geografia da UFPE. Gente, o programa encerrou, estou acabando. Eu sou Josimar Paraíba, esteve comigo na equipe do Opinião Pernambuco de hoje Andréa Rocha, Ricardo Araújo, Marília Ferreira, Felipe Novaes, Daniel Mosca e João Francisco Juca. Amanhã tem mais Opinião Pernambuco, eu estou de volta falando da população de rua do Recife. A todos, uma boa noite.